Olá, galera do bem, Eduardo Berardo, cuteleiro profissional. Convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube e a conhecer o meu blog Berardo Facas Custom, onde tem muito material de alta qualidade para suas pesquisas e belíssimas facas para você ver fotos e vídeos, tá bom? Inscreva-se no meu canal, assim você vai poder ser notificado a cada vídeo. Uma breve reflexão, pessoal, serei bem rapidinho. Vamos lá. Existe um texto bíblico lá em Tiago 4,17 que diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não pratica, comete pecado. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, creio que a maioria das pessoas não sabe. O que a Bíblia quer dizer quando diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem? Não é saber necessariamente, é aquele que tem capacidade de fazer o bem. Você tem a capacidade de estender a mão de socorro para uma determinada pessoa, mas se recusa por uma questão de egoísmo. Você vê uma pessoa necessitada passando fome, você está com abundância de bens e não estende a sua mão. Você está desagradando a Deus. Pense a respeito disso para que a gente tenha cada vez um Brasil melhor, um mundo melhor, tá bom? Esse é o Berardo Responde número 10. Estou gravando com o meu aparelho de telefone celular e acho que estou obtendo um resultado melhor. O vídeo está ficando com mais qualidade e está evitando de travar. Vamos às perguntas para ser rápido. Pergunta de Alves Fernando, iniciante de Goiânia, Goiás. Como funciona o forjamento do damasco com querosene? Pois não tem bórax para comprar aqui em Goiânia. Eu sei que você citou, Alves, que o frete do Mercado Livre fica meio caro, tá? Mas eu acho que é um investimento que vale a pena. O querosene, basta você pegar a barra, mergulhar no querosene antes de colocar dentro da forja. Isso vai evitar que se forme o óxido de ferro que impede o caldeamento, tá? É só molhar a barra antes, aquecer até a temperatura adequada. Eu, via de regra, uso as duas coisas, especialmente no primeiro caldeamento, quando a barra tem muitas camadas. Eu mergulho lá no querosene, aqueço, numa certa temperatura o aço começa a pegar um pouquinho de cor, eu já jogo o bórax. Uso as duas coisas para minimizar a possibilidade de falhas de caldeamento e tenho sempre bom resultado, tá? Pergunta de Bruno Velasquez Rocha, policial militar, aprendiz de Sertãozinho, São Paulo. O Bruno pergunta: um amigo iniciante pediu um dos meus projetos para que ele execute e eu o assinaria após de finalizado. Há algum inconveniente em fornecer projeto a outro cuteleiro? Bruno, vou falar de todo o coração para você. Eu não faria isso. Por quê? Imagine você fornece o desenho, o cara executa, depois você coloca o seu estampo, a sua marca nessa lâmina, nessa faca, tá? Você não acompanhou o tratamento térmico, você não sabe se ele usou o aço que ele está alegando que usou. Não tô falando para que você desconfie do camarada, mas eu acho que há muita coisa em jogo, o seu nome, tá? Então, eu jamais faria uma coisa dessa. Por quê? Porque pode acontecer de uma das minhas facas dar problema no futuro? Pode. Eu garanto as minhas facas, se for um problema decorrente da fabricação, eu garanto e vou sanar o problema para o meu cliente. Agora, como que fica isso se futuramente você descobre, por exemplo, que esse rapaz é desonesto, que ele dá chapéu nas pessoas, ou que o trabalho dele não é bem feito? Como que você vai assinar um trabalho que não foi integralmente feito por você, tá? Então eu não recomendo que você faça isso. Agora, se você é diferente um trabalho de colaboração, tá? Que é muito comum a gente ver hoje. Um cuteleiro forja, usina, o outro finaliza a faca. Os dois colocam as marcas na lâmina, tá? Aí tudo bem, não vejo problema nenhum. Os dois estão assinando e os dois trabalharam na peça, tá? Agora, da forma que você está falando, eu não recomendo, não faria, tá? Pergunta de Luiz Eucane Bittencourt, iniciante de Sombrio,
Santa Catarina. Ele pergunta: você mencionou em seus vídeos que se superaquecer a lâmina de aço carbono durante a têmpera, ela fica com aspecto de pele de sapo, que é o que a gente chama de vulgarmente queimar o aço, quando esse aço chegou a 1200 graus Celsius ou mais. Isso pode acontecer durante o caldeamento do aço damasco? Sim. Luiz, não é só durante a têmpera, é em qualquer circunstância. Se você estiver forjando, passar de 1200 vai acontecer, se você estiver temperando vai acontecer, seja em aço damasco, seja em aço carbono, tá bom? Queimou o aço, é o mesmo aspecto, peça condenada, joga fora, pega aço novo e começa do zero, tá? Pergunta de Rubian Retamar, policial camineiro, iniciante de Artigas, Uruguai. Rubian, como vai, irmão? Vamos lá. Tenho feito facas com disco de arado. Antes de usiná-las, convém normalizá-las? Rubian, eu entendo que sim. Mesmo porque, se você só pegar e usinar, muito provavelmente a têmpera feita num disco de arado vai fornecer uma dureza muito abaixo do que seria ideal para uma dureza de faca. Imagina que um disco de arado ele é arrastado por um trator e ele encontra no caminho pedras, raízes de árvores e toda sorte de coisas que tem no solo. E esse aço, se ele for muito duro como é uma faca, ele vai se quebrar. Tá? Então, com certeza, o fabricante dos discos de arado provém uma dureza inferior àquilo que é recomendado para uma faca custom. Pensemos aí entre 52 e 60 Rockwell. Tá? Então, eu acho que você deve refazer todo o tratamento térmico. Normaliza, usina, tempera e faz o revenimento. Tá bom? Pergunta de Elvio Cândido Franco, de Ituiutaba, Minas Gerais, iniciante. Ele pergunta: para a construção da forja, vou precisar de concreto refratário? Vou fazer uma faca com uma mola de Kombi, preciso normalizá-la? A têmpera deve ser seletiva? Como é resfriada a peça no revenimento? Elvio, metralhou geral, hein? Um monte de pergunta. Vamos lá. Elvio, para a construção da forja, preciso de concreto, cimento refratário? Não, não precisa. Você pode fazer só com manta, como é o caso da minha. Manta cerâmica já é suficiente. Vou fazer uma mola de Kombi, preciso normalizá-la? Como respondi para o Rubian, sim, deve normalizá-la e refazer o tratamento térmico completo. A têmpera deve ser seletiva? Sim, não há qualquer contraindicação uma têmpera seletiva. Ela só fornece coisas positivas. Especialmente se for uma faca grande que vai sofrer impacto, é necessário que seja uma têmpera seletiva, porque senão você pode quebrar essa faca durante o uso. Como é resfriada a peça após o revenimento? Tira do forno e deixa resfriar normalmente, tá? Não precisa necessariamente resfriar na água, deixa resfriar em ar tranquilo, normal, tá? Pergunta de Luiz Bingri. Não falou de onde nem se é cuteleiro ou não, acredito que sim. Quanto tempo depois da têmpera posso fazer o revenimento? Posso fazer a têmpera num local e o revenimento em outro local? Preciso resfriar a faca em água ou óleo após o revenimento? Luiz, você pode fazer a têmpera num dia e o revenimento no outro, tá? O que pode acontecer é algum acidente, por exemplo. A faca está temperada, ela está super dura. Se a faca cair no chão, provavelmente ela vai quebrar. Então você tem que tomar o máximo de cuidado com isso, tá? Já ouvi falar, por exemplo, da faca sair do óleo e tomar uma rajada de vento muito fria, em regiões frias, e produzir trincas, tá? Pode acontecer também, não sei se isso procede ou não, mas não vejo problema nenhum. Faz a têmpera, acondiciona essa faca num lugar adequado, que ela não vai sofrer impacto, não vai cair, porque se cair vai quebrar, tá? E no outro dia você pode fazer o revenimento. Então a resposta, sim. Depois do revenimento, preciso resfriar artificialmente a faca? Não. Só resfriar em ar tranquilo já é suficiente. Pergunta de Ricardo Albani, cuteleiro de Pato Branco, Paraná. Ele pergunta o seguinte:
Gostaria de saber se o aço de rolamento é bom para a confecção de facas. Ricardo, não é bom, é maravilhoso. É o 52-100, tá? Imagine você um aço que foi totalmente desenvolvido para ter altíssima resistência ao desgaste. Imagine esferas e capas de rolamento. Esse aço, esses materiais, eles rodam bilhões, trilhões de vezes sem sofrer desgaste. Imagina a resistência de corte que uma lâmina feita com esse material vai ter. Então é o aço 52-100, tá? A normalização dele é 885 graus Celsius, têmpera a 800 graus Celsius, revenimento 2 horas a 205 graus, resfria esse aço, pode resfriar na água ou pode resfriar em ar tranquilo, é o mais adequado, no ar tranquilo, volta para o forno para mais 2 horas a 205 graus Celsius, tá? Isso deve resultar numa dureza estimada em torno de 60-58 Rockwell C, tá bom? Então é um excelente aço, muito usado na cutelaria custom mundo afora. É o 52-100. Pergunta de Luiz Felipe Patrício, cuteleiro de Maringá, Paraná. Maringá, lá no Paraná, onde eu fiz faculdade de Educação Física em Londrina. Grande abraço aos meus amigos do Paraná. Quais os fatores fundamentais para que eu possa desenvolver uma faca realmente profissional? Com aspecto visual bonito e boa estrutura. E quais os detalhes que mais agregam valor à peça? Para quem está iniciando, quais os tipos de facas mais indicados? Uma das melhores perguntas que eu já recebi aqui no Berardo Responde. Luiz, parabéns, gostei muito da sua pergunta, tá? Quais os fatores fundamentais para que eu possa fazer uma faca realmente profissional? Simplicidade, tá? Eu pratico isso na minha cutelaria. Não adianta você encher a sua faca de firula e ela está mal executada. Por exemplo, ontem estava conversando com meu amigo Luiz Carlos Serapião, grande cuteleiro, lá de Garanhuns, subtenente da Polícia Militar de lá, Pernambuco, e ele me mostrou a faca de um cuteleiro que, infelizmente, estava com um belíssimo aço damasco e uma usinagem sofrível. O cara errou muito feio na usinagem. Então, não adianta você colocar requinte demais se a parte fundamental da faca não está bem executada. Lembremos, já falei isso em outros vídeos, uma faca serve para cortar e perfurar. O que passa disso é de procedência do mal, plagiando a Bíblia, tá? Então, primeiro, uma faca tem que ser funcional, tá? Ela tem que ser boa para cortar e boa para perfurar, são as duas coisas essenciais que uma faca deve fazer, tá? Agora, eu penso que a faca tem que ser simples, clean, com visual não muito carregado, com elementos de boa proporção, com um bom projeto para que tenha uma boa performance no uso. Essa é a minha resposta. E o que agrega mais valor à peça? O equilíbrio entre essas questões, tá bom? Não adianta você ter uma faca desse tamanho com cabo de marfim de mamute e ela está mal executada, que não vai agregar valor, tá? Então o importante é saber equilibrar, sem excesso nas coisas, sem exagero nas coisas, tá? E para quem está iniciando, quais os tipos de facas mais indicados? Os mais simples, Luiz. Começa sempre pelos projetos mais simples. Dominou bastante aquelas técnicas, passa para uma coisa um pouquinho mais ousada. Trabalha algum tempo naquilo ali, reteve esse conhecimento, desenvolveu a habilidade adequada, passa para um nível um pouquinho mais avançado. É assim que você vai construir um cabedal técnico e um desenvolvimento de destreza, a acuidade visual para você ver onde a faca está para mais, onde está para menos, para poder desenvolver bem a sua cutelaria, tá? Recomendo que você desenhe as suas facas no início,
aprenda a desenhar. Isso dá uma boa noção de proporção, de design, ajuda a gente ser mais criterioso nesses pontos específicos, tá? E vá crescendo gradualmente na cutelaria. Não queira pular etapa. Isso é um grande tiro no pé, isso é uma armadilha, tá? E aí, como a gente vê, e eu mencionei aí, uma faca de longe bonita, de aço damasco, bonito, um padrão bonito, bem realizado, mas a execução da peça, você vê pela foto, não peguei essa faca na mão, você vê pela foto que ela está terrivelmente mal usinada, tá? Então não adianta nada. Simplicidade é o caminho. Lucas Bruneta de Araújo, cuteleiro, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, pergunta: é possível viver de forma digna, entre parênteses, prover sustento para a família, trabalhando exclusivamente com cutelaria? Que conselho você daria para quem tem esse interesse? Lucas, sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvida. Tenho dezenas e dezenas de grandes amigos que vivem exclusivamente da cutelaria. O conselho que eu te dou é que você assista um vídeo que eu já tenho publicado, que fala sobre planejamento de carreira na cutelaria. Lá eu abranjo muita coisa importante para você. Mas o que eu digo é o seguinte, Lucas, para o camarada ser cuteleiro, a maior vantagem e a maior desvantagem depende do perfil da pessoa, que ele não tem patrão, tá? Então tem gente que é cuteleiro, não tem patrão, ele faz uma faca, 2 facas no mês, garante o dinheirinho do mês e fica o resto do mês vadiando, tomando cachaça ou batendo perna, tá? Então para esse cara não ter patrão é uma maldição. Agora, para aquele cara que é compromissado, que é o sangue nos olhos, né? Que é um cara sério, compromissado com o trabalho dele, que tem horário para entrar e horário para sair da oficina, que não desvia o foco por qualquer besteira, que não fica o tempo inteiro na internet enquanto está na oficina, tá? Para esse cara aí, não ter patrão é uma bênção. Ele é o próprio patrão dele, tá? Então esse é o ponto principal. Se você tem responsabilidade e seriedade suficiente para entrar na oficina, produzir, hoje é domingo, estou gravando vídeo, como quase sempre gravo aos domingos. Tem outras coisas para fazer na minha oficina. Trabalho sábado, trabalho feriados, para mim isso é normal há muitos anos na minha vida, tá? Para esse cara vai poder sustentar a família dele tranquilamente. Recomendo que faça plano de saúde e faça um planejamento adequado da carreira. Assiste esse vídeo, vai colaborar muito com você, tá bom? Pergunta do Kleber da Silva, Muriaé, Minas Gerais, iniciante. Ele pergunta: professor, na minha região não tenho dificuldade... Professor, na minha região tenho dificuldade em valorizar adequadamente os meus trabalhos. Como penso que deveriam ser valorizados? Haja vista que existe rejeição aos valores que passo aos meus clientes. Qual orientação você me daria para resolver esse problema? Kleber, maravilhosa a sua pergunta, maravilhosa. Olha só. Por que você acha que eu gravo esses vídeos também? Imagine você que um cliente que tem potencial financeiro para pagar X numa faca, tá? Ele tem dinheiro tranquilo para poder comprar a faca. Só que ele não conhece como essa faca é feita. Ele não conhece a dificuldade técnica, ele não conhece os anos e anos de investimento e dedicação que você tem que ter para conseguir fazer uma peça daquele determinado nível. Ele não vai comprar. Aí você chega e fala, essa faca custa tanto 3 mil reais, tá? O simples fato dele ter dinheiro para comprar 10 facas de você não significa que ele vai comprar, tá? Esse é um dos motivos, um dos fortes motivos que eu faço esses vídeos e que eu falo para vocês compartilharem esses vídeos com os clientes. Por quê? Porque o cliente vai entender a profundidade artística, a profundidade técnica que nós temos na arte da cutelaria, no ofício da cutelaria. Quando ele entende, quando ele vê a dificuldade que é um forjamento, uma usinagem, quanto tempo você leva para desenvolver essas habilidades, aí sim ele vai pagar com tranquilidade o valor que você está pedindo na sua faca. Então, eu recomendo que você divulgue mais a parte técnica, a parte artística da cutelaria para os seus clientes. Eles têm que conhecer a respeito disso para poder dar o devido valor. Você pode ir no mercado comprar uma faca de 15 reais. Aí você chega para o cara e fala que você tem uma faca de 1.500 reais.
na cabeça dele não vale aquilo. Ele não vai entender uma justificativa, mesmo que ele tenha dinheiro suficiente para poder comprar, na cabeça dele não justifica ele pagar aquilo para você. Aí você mostra a dificuldade, o trabalho, como é suado para produzir uma faca dessa, aí sim ele vai poder comprar. Então a minha recomendação, saia do seu ambiente, não queira vender só na sua região, faça divulgação na internet. Você vai encontrar pessoas em outros lugares que vão dar o devido valor ao seu trabalho, tá? Então essa é a minha recomendação. Divulgue a parte técnica, por isso que eu peço sempre para compartilhar os vídeos, tá? O cliente que você vai conquistar, ele vê um vídeo meu lá explicando por que uma faca é tão difícil de fazer, ele vai comprar a sua faca e vai pagar lá R$1.000 tranquilamente, porque ele vai, pô, agora eu entendo por que custa tanto, tá? Já contei essa história, um cliente veio aqui, a gente estava discutindo o preço de faca, ele achou caro, eu estava forjando no dia, eu falei, então, você está com tempo? Tô. Senta aí, ele me viu forjar 15 minutos, ele falou, opa, vale sim, tá? Então é importante mostrar essa dificuldade técnica, física e de tempo, quanto tempo a gente tem que dedicar para fazer boas facas, tá? Muito boa sua pergunta, Cléber. Pergunta do Rodrigo Tristão, cuteleiro de Itaí, São Paulo. Rodrigo pergunta o seguinte, professor, forjei e normalizei em 3 ciclos um facão e uma faca de caça. Temperei aquecendo na forja em óleo para motor e não atingiu a dureza suficiente. Temperei novamente em diesel, usando um ímã. E a lima continuou pegando e tive a impressão que o aço encruou. É possível? Qual a provável causa? Tá? Vamos lá. Rodrigo, talvez o óleo de motor tenha sido denso demais e não proveu o resfriamento na velocidade adequada para produzir um resultado adequado de têmpera, tá? Já falei, o 1095 ele precisa resfriar 550 graus Celsius no primeiro segundo após retirado do meio de aquecimento, tá? Então você tem que tirar rapidamente, resfriar 550 graus Celsius, senão o resultado da têmpera não é efetivo. Para isso, se você usar um óleo de motor para temperar 1095, não vai temperar adequadamente. Se você usar óleo de soja, óleo de cozinha, que muitos coteleiros usam, também não vai prover o resultado adequado. Tem que ser diesel ou óleo para têmpera, que é um óleo menos denso, resfria mais rapidamente. Esse é uma das probabilidades. A outra questão, o que a gente fala da lima não pegar o aço, não é que a lima não come nada, ela come, mas o aço tem muito mais resistência. Então, por isso que a gente recomenda que você sempre faça o teste de lima depois da têmpera, sempre com a mesma lima. Deixa essa lima só para fazer isso, não usa ela para mais nada. Então, você está usinando a faca, ela está comendo com muita facilidade a faca. Você temperou, ela pega, mas ela tem uma tendência muito maior a deslizar, é difícil, tem que fazer muita força para comer um pouquinho do aço. Aí o aço está temperado, tá? Não é que a lima não produz nenhum tipo de arranhão no aço, produz sim, mas bem pouquinho, tem que fazer muita força para essa lima arranhar esse aço, tá? E o encruamento não é em decorrência da têmpera, tá? O encruamento geralmente ele ocorre quando você tem um resfriamento muito rápido ou devido a algumas questões de forjamento, não em decorrência da têmpera, tá? Temperou, se o aço está ficando muito duro para você, o que você está falando não está batendo. A lima está pegando e encruou. Quando encrua, a lima não pega, tá bom? Esse aço fica duro demais, você inclusive não consegue fazer a estampagem, colocar sua marca sob pressão nessa lâmina. Então, o que eu te recomendo, se tiver encruado, é que você faça. Se você tem dureza residual antes da têmpera, você deve fazer ciclos de recozimento. O recozimento é a etapa de tratamento térmico que mais abaixa a dureza para você fazer a usinagem. Tá? Lembrando que, se feito o recozimento, antes da têmpera é obrigatório fazer um ou mais ciclos de normalização para readequar o grão desse aço, porque o recozimento produz grãos altos. Então, espero que tenha esclarecido, tá? A sua pergunta foi meio confusa,
O encruamento, por exemplo, se você soldar um parafuso num pomo, por exemplo, soldou, aqueceu demais essa região, pode ser que encrue e você não consiga depois fazer um trabalho de lima nesse pomo. Já aconteceu comigo, tá? Então o que é adequado? Se você solda o parafuso para fazer a colagem do pomo num cabo de chifre de cervo, por exemplo, faça um ciclo de recozimento, dá uma aquecida, põe na manta, deixa esfriar um pouquinho mais lentamente, aí você vai baixar a dureza para poder trabalhar esse aço ali, tá bom? Pessoal, por favor, não vá embora, faça aí a sua parte e compartilhe esse vídeo, tá bom? Mostre para os seus clientes, eles vão entender a dificuldade que é para fazer uma faca de alto nível. Eles vão respeitar muito mais vocês como profissionais, tá bom? Inscreva-se no meu canal do YouTube, recomende o meu canal para os seus amigos e conheça lá o blog Berardi Facas Custom, tá bom? Que Deus abençoe muito a todos vocês. Fiquem com Deus.